Amados, vamos abrir nossas Bíblias lá na Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós estamos no último capítulo dessa Epístola de Paulo. Vamos nos recordar que a Epístola aos Gálatas é considerada a primeira, se não dentre as primeiras epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. E Paulo escreve essa epístola para combater a influência dos judaizantes na igreja e também para orientar a igreja na Galácia como eles deveriam proceder na vida cristã, como deveriam agir uns com os outros. E hoje, irmãos, nós vamos tratar o versículo 2, Gálatas 6, 2. Esse texto é um texto, esse versículo bem pequeno, ele está dentre um dos 25 mandamentos recíprocos, não é? Os irmãos têm acompanhado todos os domingos ao longo deste ano, nas pastorais, ou mesmo nas mensagens, em outras situações, temos falado constantemente acerca dos 25 mandamentos recíprocos. Nós tivemos, inclusive, o Dia da Família, em que o tema tratado foi sobre todos os mandamentos recíprocos, e nessa manhã nós vamos olhar mais um deles. Então eu quero convidá-lo a olharmos para o texto e compreender aquilo que Paulo está nos falando. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar e após a oração leremos e faremos a exposição do texto. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai bendito, em nome de Cristo Jesus, Senhor, mais uma vez, aqui estamos reunidos para prestar culto ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor receba esse culto como aroma suave ao teu trono de graça, como expressão, ó Deus, do louvor, ó Pai, da adoração, ó Pai da sua igreja. Ó Deus querido, que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, de fato sedentos, ó Pai, por ouvir a Tua voz, por, ó Deus querido, termos uma fé bíblica aprovada por Ti. Que a nossa adoração seja aprovada por Ti, ó Deus, nós pedimos isso. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, por meio da palavra do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém? Amém. Amém. Os irmãos foram arrebatados. Falei amém, eu disse. Olá, irmãos, Gálatas 6, 2 fala o seguinte: levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Todos juntos mais uma vez. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. É impressionante o quanto que o fato de termos sido justificados pela fé em Cristo Jesus, termos sido gerados de novo pelo Espírito de Deus, o fato de nós sermos irmãos de verdade em Cristo Jesus, isso requer de nós uma postura, uma atitude diferente na vida. Quando você nasceu de novo, quando você foi regenerado, você nasceu para um novo padrão, um novo modelo de vida, e esse modelo é o modelo marcado por aquilo que o Evangelho nos traz. O apóstolo Paulo nos fala aqui um mandamento recíproco: levai o quê? Os fardos uns dos outros. É isso mesmo, irmãos, levar o fardo. Aí você fala: poxa, pastor, levar o fardo do outro, já não basta o meu fardo, não é? Já não basta os meus problemas, já não basta as minhas lutas, já não basta as minhas dificuldades, e agora a palavra de Deus vem e me diz que eu tenho que levar o fardo de meus irmãos. Meus queridos, é isso mesmo. Quando a palavra de Deus fala levar os fardos, a ideia é de um fardo pesado. A ideia é que tomar sobre ti, tomar sobre mim, a dificuldade, o problema, as circunstâncias opressivas que o meu irmão está sofrendo. A ideia é que nós, como povo de Deus, como família de Deus, tenhamos uma atitude de sofrer com o que sofre, de chorar com o que chora, de estender a mão àquele que está aflito. E aí, meus amados irmãos, quando a palavra de Deus nos faz isso, e ela assim nos direciona para que venhamos agir, é de fato e de verdade um esforço. É um esforço que eu preciso fazer para aliviar o fardo de meu irmão. É um esforço que eu preciso fazer para que o fardo de meu irmão fique mais leve. E aí então, o apóstolo Paulo, quando ele trata disso,
Ele vai na contramão daquilo que é a natureza humana caída. Porque nós, como humanos, pecadores, nós temos a tendência humana de sempre querer tirar o corpo fora. Não é isso, irmãos? Mesmo sendo nós regenerados, mesmo tendo nascido de novo, experimentado a graça salvadora do perdão de nossos pecados, a certeza da vida eterna, há uma tendência humana. O problema é dele. Ele que se vire. Não foi ele que arrumou o problema? Não foi ele que tomou decisões erradas e agora as circunstâncias o conduziram a isso? As consequências o conduziram a isso? Então, o problema é dele e não meu. Eu não quero saber disso. Amados irmãos, essa postura é uma postura que diz respeito àquele que não nasceu de novo. O apóstolo Paulo, quando ele trata aqui a igreja de Deus, ele quer que nós, como irmãos em Cristo Jesus, como família de Deus, como povo de Deus, aprendamos de uma maneira verdadeira, sincera, honesta, correta, a como devemos proceder quando o irmão está sofrendo. E aí nós nos deparamos com esse texto, nos deparamos com esse ensino. Nós precisamos reconhecer que esse levar o fardo uns dos outros diz tanto a respeito a questões materiais, diz tanto a respeito a questões emocionais, diz respeito a questões de conflitos diversos que a pessoa está passando. E aí talvez você possa reagir negativamente e falar, mas olha só, ele tomou uma decisão errada, ele tem que sofrer a consequência do erro dele, ele que se vire. É isso que a Bíblia ensina, irmãos? Como devemos agir quando o irmão erra? Nós vimos semana passada, o apóstolo, olha o versículo 1, capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentados também. No próprio contexto, o apóstolo Paulo está nos ensinando que, como igreja de Deus, quando lidamos com alguma situação de pecado de nosso irmão, nós que somos espirituais, não no sentido de superioridade, mas que está andando pelo Espírito, está sendo conduzido pelo Espírito, devemos com humildade agir para restaurar a vida de nosso irmão. Como que nós restauramos? Quando alguém peca, nós temos que aconselhar pela palavra. E a palavra de Deus nos ensina exatamente isso. Aconselhai-vos mutuamente. Então, esse levar o fardo, ele requererá de nós o aconselhamento bíblico, a atitude de misericórdia, a atitude de compaixão, a atitude de estender a mão àquele que sofre e a nosso irmão em Cristo. E aí, meus queridos, como nós precisamos estar atentos a isso, porque a nossa tendência é, o problema não é meu, ele que se vire. Eu avisei, ele errou porque ele quis, sofra as consequências. Essa atitude, irmãos, ela é pecaminosa, isso não agrada a Deus. E aí então, nós temos exemplos de fardos, irmãos em Cristo Jesus, que em muitos momentos em sua caminhada cristã, ele passa por momentos ou por circunstâncias, sejam estas cíclicas ou não, repetidas ou não, mas momentos de fraqueza, momento de falha na sua personalidade, na sua fé. Há irmãos que também passam por momentos de fardos pesados, não proveniente à questão moral, assim digamos, ou de fé, mas também questão de enfermidade. Quantos irmãos passam por crises e aí vem o desemprego, e pelo desemprego, a falta do recurso, do sustento para o seu lar, e outras questões mais, irmãos que passam por falta, uma série de faltas financeiras, sejam estas de moradia, sejam estas despesas básicas. O que a igreja precisa entender? Como povo de Deus, como irmãos em Cristo, nós não podemos fechar os olhos, nós não podemos virar as costas, nós não podemos retirar o nosso braço, nossa mão amiga àquele irmão que está sofrendo.
é preciso levar o fardo. E levar o fardo é tomar para si a dificuldade do outro. Levar o fardo é tomar para si o problema do outro. Levar o fardo é compreender as circunstâncias opressivas que o outro está sofrendo e como eu posso abençoá-lo e aliviar. Aí, meus amados irmãos, a grande ideia da mensagem nessa manhã é exatamente essa, que nós comprovamos que temos amor fraternal quando levamos os fardos pesados de nosso irmão em Cristo. Como que eu comprovo? Como que eu realmente dou evidências claras de que amo? O amor fraternal. Comprovamos que temos amor fraternal quando levamos os fardos pesados de nosso irmão. E aí nós temos a própria história do apóstolo Paulo. Os irmãos conhecem a história de Paulo. O apóstolo Paulo, ele é para nós um exemplo no caso de Onésimo. Onésimo, ele é o que? Um escravo fujão. Onésimo abandona o seu senhor. O apóstolo Paulo conhece em sua caminhada Onésimo. É muito provável que Paulo tenha testemunhado, tenha pregado o evangelho a Onésimo, e Onésimo arrependeu-se, creu no Senhor Jesus, tornou-se um discípulo de Jesus, tornou-se irmão em Cristo de Paulo. E então Paulo, conhecendo a história de Onésimo, ele fala o que a Onésimo? Ele precisa voltar ao seu Senhor. Ele escreve a Filemão, e lá em Filemão, abra sua Bíblia rapidamente, lá em Filemão, capítulo 1, versículo 10. Nós temos a carta de Paulo a Filemão. Paulo praticando esse ensino que ele está dando. Paulo vai dizer uma coisa muito importante. O que o apóstolo Paulo diz? Ele fala: peço em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. E aí então depois ele vai falar 17, 19. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Amados irmãos, aqui temos o apóstolo Paulo cumprindo esse mandamento recíproco: levai os fardos pesados uns dos outros. Paulo não disse a Onésimo: Onésimo, vai lá e se vira, o problema é teu, a dívida é tua. Mas Paulo escreve a Filemão dizendo que Onésimo agora é um homem convertido, regenerado, foi gerado em prisões, quando Paulo sofria, e Paulo diz a Filemão: põe na minha conta, eu assumo. Amados irmãos, nós comprovamos o amor fraternal, nós comprovamos que realmente amamos o nosso irmão, nós comprovamos que realmente nos importamos uns com os outros, quando o outro está sofrendo e eu tenho empatia, tenho compaixão, tenho misericórdia, eu estendo a mão e alivio esse fardo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então precisamos, como igreja, praticar cada vez mais isso, porque Deus tem nos dado diversas oportunidades em nossa caminhada cristã. Ao longo da nossa vida cristã, Deus levantará situações, pessoas, famílias que necessitarão que levemos seus fardos. Agora, levar o fardo do outro não é fazer com que o outro seja isentado, ou seja, lhe tirado absolutamente fardo. Ele vai continuar levando, mas nós vamos ombreá-lo, vamos juntamente com ele, vamos aliviar, de modo tal que ele consiga, porque sem a intervenção da nossa parte, sem o nosso apoio, sem a nossa ajuda, sem o nosso estender de mão, ela não conseguiria. Percebem como que a palavra de Deus nos mostra a importância disso? A ideia é que eu possa
ser um alívio, um bálsamo de Deus na vida de meu irmão. E como é precioso isso, não é? Quando nós temos pessoas que Deus usa para aliviar o nosso fardo. Todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos ter alguém com quem dividir a dor, o sofrimento, as lutas, os problemas, os conflitos. Isso é levar o fardo. E aí nós temos o exemplo sublime do Senhor Jesus. Lá em Isaías 53, 4, a palavra de Deus fala o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. O que Jesus está fazendo? Levai os fardos uns dos outros. Lá em Isaías 53, 5, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que Jesus Cristo fez? Levou sobre si o nosso fardo, o meu fardo, o seu fardo. Lá em 1 Pedro capítulo 2, 24, o apóstolo Pedro fala assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. O que Jesus fez? Levou sobre si os nossos fardos. Lá em 1 Pedro 2, 21, para isto vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu em lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. Amados irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve aos cristãos da Galácia, capítulo 6, versículo 2, ele diz: levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Deus. Quando nós levamos os fardos uns dos outros, quando nós sofremos com os que sofrem, quando nós socorremos aqueles que estão necessitados, quando nós estendemos a nossa mão, quando nós carregamos o fardo do outro, ajudando o nosso irmão, nós estamos cumprindo a lei de Cristo, nós estamos cumprindo a lei do amor, nós estamos amando de verdade, nós estamos imitando o Senhor Jesus, porque foi isso que Ele fez por nós. Lá em Mateus 11, 28 a 30, Ele fala o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele continua falando. Que nessa manhã possamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá, a palavra de Deus nos traz, de refletirmos sobre os nossos posicionamentos, refletirmos sobre a nossa prática. Como que estou agindo quando eu sei que um irmão meu está sofrendo? O que eu tenho feito para socorrer e ajudar meu irmão que precisa? Na hora do socorro não nos compete ficar julgando o que o outro fez, mas nos compete estender a mão e ajudar. E aí depois aconselhar, corrigindo aquilo que errou. Nós possamos, amados irmãos, sermos uma igreja que verdadeiramente ame nosso irmão, que estenda a mão ao que sofre, uma igreja que pratique a palavra de Deus, uma igreja que seja reconhecida, seja referência na prática dos 25 mandamentos recíprocos. No nosso plano estratégico, no plano tático, quando nós olhamos para oportunidades da nossa igreja na área da comunhão, lá está o seguinte: o que nossa igreja está buscando, está tendo como foco se desenvolver e crescer na área da comunhão. O plano tático é ser referência na prática dos 25 mandamentos recíprocos. Então que nós também compreendamos isso, sejamos referência na prática de levar os fardos pesados uns dos outros. Amém? Amém, amém, meus irmãos. Vamos orar. Quero convidá-lo a fechar seus olhos. Coloque para Deus a sua vida. Avalie quantas oportunidades Deus tem lhe dado de levar o fardo pesado de algum irmão. Peça ao Senhor: Senhor, enche meu coração com graça, com amor, com compaixão pelos meus irmãos. Porque quando surge a oportunidade de socorrer alguém que estiver aflito, eu não venha
ó Deus, julgá-lo, condená-lo, não venha virar as costas, o problema dele ele se vire, mas que eu possa amá-lo e exercer a misericórdia que a tua palavra diz, socorrendo a quem precisa. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, queremos glorificar o teu nome nessa manhã e te agradecer por tua palavra que é tão preciosa para nós. Senhor, queremos reconhecer que o Senhor tem nos dado tantas coisas, ó Pai. Queremos reconhecer que o Senhor tem sido tão bondoso para conosco. O Senhor tem nos dado muito além daquilo que merecemos. Ó Pai, que o nosso coração seja um coração misericordioso, um coração pronto para servir, amoroso, que estende a mão aos nossos irmãos em Cristo que estão necessitados e sofrendo. Que não sejamos nós a julgá-los e condená-los, mas sejamos nós, ó Pai, prontos para estender a mão, ajudá-los no fardo pesado e ajudar aquilo que é necessário, ó Deus, e possamos cumprir a tua palavra, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Então, boa escola bíblica.